Boa noite, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo do livro Pão Nosso ainda, é o capítulo 74, e o título é Más Palestras. Está baseado numa frase de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele disse assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Difícil ter más conversações, né, é tão melhor, é tão mais fácil, né, Polônia, a gente falar de coisas boas, né, quase ninguém tem más conversações, né. É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite, aprendizes. Prazer enorme estar com vocês. Esse texto, né, o que Emmanuel traz para a gente, gente, ele cai muito na nossa vida cotidiana, né? Ele faz um alerta, está sempre nos alertando, mas é incrível como esse tipo de alerta que ele faz, o quanto isto é presente na vida das pessoas, né? Então, na verdade, ele está aqui fazendo a colocação a respeito das conversas, né? O que a gente fala? Quais são as nossas palavras? O que a gente costuma conversar? O que a gente costuma se colocar, né? É, assim, lembrando que a gente está num processo de melhoras, né? A gente está tentando, dia a dia, a olhar para dentro de nós mesmos, a verificar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. A gente luta contra os nossos defeitos e contra os nossos vícios. Isso é uma luta constante. Se a gente não faz, a gente deveria fazer, ok? Para que a gente possa dormir um pouquinho melhor do que a gente acordou. E aí, se de repente a gente se depara com pessoas que têm a maledicência, e se por um acaso este for o nosso calcanhar de Aquiles, aí ferrou, né? Aí é um prato saborosíssimo, né? E aí é onde que a gente escorrega tudo, a gente vai elameado, né, para adiante. O que eu quero dizer com isto? Ah, então vamos lá, vamos supor que eu tenho como vício a maledicência. Aí eu encontro o meu vizinho e o meu vizinho começa a falar mal de um outro vizinho, né? E aí eu, a Polônia, ao invés de eu ouvir e não fazer comentários, ou eu corto a conversa, né, e falo, olha, enfim, entro em um outro assunto, né, alguma coisa agradável para mudar o foco da conversa. Não, o que eu faço? Eu vou lá e vou fermentar esta conversa deste vizinho. Nossa, é mesmo, você viu? Olha, e a mulher que chega não sei o quê, você viu como ela está vestida e não sei o quê? Enfim, aí a gente coloca aí uma lama em cima da circunstância, mas a gente se lameia também, né? A gente fica muito sujo. E aí, assim, nessas conversas, que às vezes eu também posso ser o portador dela, né? De repente, a minha vigilância não está constante, e eu posso estar numa, num dia de desequilíbrio, e aí eu posso ser o portador dessa conversa infeliz. E aí eu vou e faço comentários, afirmo, é, confirmo, assino embaixo da minha conversa, daquilo que eu estou colocando, e aí já viu, né, gente? A gente virou a nossa vida do avesso. Então, todas as nossas batalhas que a gente tem tido nos últimos dias foi para o lixo, né? E aí até a gente se dá conta, às vezes pode ser um pouco tarde, né? E, e, e Emmanuel chama a atenção em relação a isto, e ele diz que muitas das vezes um lar que está iniciando uma estrutura, iniciando uma harmonia, aí chega a Apolônia lá, nesse lar que está iniciando o processo, e leva uma conversa
sem nexo, sem produção, sem nenhuma moral. Então, este lar acaba se desmoronando, né? E aí eu também sou responsável por isto. Não é isso, Olivia? É Né? Porque isso. eu fico sendo responsável por tudo daquilo que aconteceu com esse pessoal em função desta conversa que eu levei, né? Da desarmonia que eu criei nesse ambiente. Ou seja, grande parte das pessoas não tem noção das consequências que as conversas inúteis têm. E aqui a gente está focando bem em fofoca, né? Fofoca, cuidar da vida dos outros, dar palpite onde não é chamado, ser levado por uma curiosidade que não tem nada a ver com a nossa vida. Aí a gente perde a noção do quanto isso tem possíveis consequências ruins, no geral, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o Emmanuel ainda coloca aquela pitada de, olha o lado espiritual, conversas infelizes, a gente sempre sai no prejuízo. É como se a gente se sujasse. É como se a gente baixasse o nosso nível vibratório. E aí a gente já falou muitas vezes aqui sobre sintonia, né? Sobre as desvantagens da sintonia. Uma coisa que você falou que chamou atenção também é um trabalho constante. A gente não. E veja, não é só quem tem o vício da maledicência, né? É aquele negócio que você falou do primeiro exemplo que você deu. Chega uma pessoa falando, aí a gente entra na conversa assim, igual patinha, né? A gente cai igual patinho e entra. É necessário uma vigilância muito grande para que a gente saiba se portar como cristãos o tempo todo. Eu até lembrei, quando você estava falando desse primeiro exemplo, que quando eu estava na graduação, até no ensino médio, quando eu voltava para casa, né, estava no centro, nas atividades produtivas, eu lembrava, caramba, às vezes eu entro em umas conversas que não são produtivas. E é aquele momento assim que eu esqueço que eu sou cristã, né? Esqueço que eu sou espírita e vamos falar das coisas inúteis. Eu já cheguei nessa época a colocar fitinha no dedo para lembrar assim, tem que lembrar o tempo todo, não é só quando está dentro do centro, né? A vigilância, tomar cuidado com o que fala, é sempre, é uma constância. E é incrível a quantidade de vezes que eu escorregava de novo, sem nem lembrar que tinha fitinha no dedo, a fitinha deixou de incomodar, nem lembrava. Isso é uma coisa importante, né? É um treino, é igual um hábito ruim. E além, claro, né, do ponto que a gente está focando mais em maledicência, uma coisa muito comum que está dentro das nossas casas, né? Comentar notícia ruim, ficar presa em situações infelizes, né? Então acontece alguma coisa, a gente quer julgar, a gente é o primeiro a apontar o dedo, né, para alguém que está errando. O espiritismo, o Emmanuel nos ensina que o mal é uma doença. E a gente, quando ouve que alguém está em coma por causa do Covid, por exemplo, ou está numa situação muito ruim, a gente se sensibiliza, né? A gente vibra, a gente junta, chama todo mundo para rezar. Agora, quando é algum criminoso, a gente aponta o dedo, fala que tem que morrer, fala que tem que ser preso, fala que a polícia tem que pegar. Por que a gente não. Já que o mal é uma doença, por que a gente também não se junta e começa a falar para o vizinho: olha, vi uma situação triste na televisão, vibra também, ajuda aí nessa corrente de oração, né? O pessoal tem a mania de colocar corrente de oração para coisas de doença, de hospital, e para o mal. O mal precisa de orações. Então, assim, é difícil, óbvio, né? A gente está falando aqui que a gente faz isso. Não, é uma batalha constante. Mas nessa mensagem, o Emmanuel nos alerta da importância de prestar atenção em qualquer informação que chegue, em qualquer conversa que a gente se envolve, para que a gente não, inclusive, não corra o risco de comprometer uma encarnação inteira por ser uma pessoa maledicente, por ser uma pessoa focada no mal, né? Como a gente estava lembrando agora há pouco a frase do André Luiz: o mal não merece comentário em tempo algum. O mal já se basta, não precisa ser comentado, esmiuçado, não precisa. A gente tem que abafar o mal, e por isso, como você falou lá do começo também, de quando alguém traz uma conversa, a gente não precisa ser ignorante, a gente não precisa conflitar com a pessoa. A gente sutilmente muda de assunto, faz um comentário construtivo, né? Se tem algum vizinho, o famoso bota panos quentes, né? É verdade. Deixa a conversa sutil, aí, pelo exemplo, a gente vai dando aquela cutucada para a pessoa entender, mesmo que a pessoa opte por continuar maledicente, ela sabe que com você aquilo não cola. Verdade. E é um verdade. treino. É difícil, muito difícil.
Porque é muito difícil você afrontar, né? Muito. Também a E pessoa. desnecessário, né? Assim, a É, pessoa não vai aprender nada com isso, ela vai se isso. assustar e pode causar um conflito. Exatamente, exato. E eu não acho que esse seja o caminho, né? Mas à medida que a gente muda o rumo da conversa, né? Se a gente mudar este rumo da conversa, uma, duas, três, a pessoa se toca que com você ela não vai conseguir muita coisa, né? Então, Exatamente. ela passa a não ter mais esse tipo de comportamento com a gente, né? E ao Né? mesmo tempo vai pensando, né? Engraçado, né? Por que será que a pessoa sempre muda de assunto, não quer falar mal dos outros, não quer comentar o mal? Aos poucos, aquela é uma sementinha plantada no coração dos outros, né? E no nosso também, né? Porque se a gente consegue tomar essa atitude, nós somos os primeiros a aprender de verdade. Exatamente. E Emmanuel também ele diz aqui, né, ele chama a atenção sobre as questões das mentiras, né? Nossa, Porque tem pessoas que mentem e mentem de forma tão natural que não percebe pior ainda. é, né, que está usando de mentiras. E muitas das vezes essas situações, seja de fofoca, seja de mentiras, podem destruir lares, né? E aí nós somos responsáveis por essa destruição. Então, quem fala, quem faz, é responsável por isto. Então, que a gente possa prestar atenção, né, no nosso dia a dia, para que a gente não seja tão implacável, né, no nosso dia a dia, porque assim, a gente faz até algumas coisas boas, mas aí a gente destrói de um outro lado. Bom, enfim, eu joguei fora tudo aquilo que eu fiz. E lembrando que Emmanuel também ele diz assim, né, que a gente só estaria livre destas circunstâncias ou de alguém destruir a nossa casa, o nosso lar, na medida em que a gente tem essa relação com Jesus, né, com a espiritualidade, né? E isto é difícil porque a gente está cheio de vícios, está cheio de manias, mas um dia a gente chega lá, né? Também é Então, hábito, né, questão de cultivar, evangelho no lar, tá difícil a situação? Faz evangelho todo dia. O nosso grupo, né, não tem a proposta de todo dia, de manhã e de noite, momentos de você se conectar, que são momentos de treino, né. E sabe o legal desse assunto? Todo mundo, todo dia tem oportunidade de treinar isso. Isso sim, das más conversas. é, Todo dia, amanhã, todo mundo ligado que amanhã, presta atenção que durante o dia vai ter várias oportunidades e a gente começa a anotar, né? Começar a sim, anotar os momentos que a gente faz errado, que a gente vai começar a ficar com vergonha. sim, é verdade. E aí que a gente chama atenção em relação a isto mesmo, né? Que a gente possa se examinar, que a gente possa se observar, se olhar, para ver aonde a gente precisa ter essa melhora, né? O quanto eu ainda tenho e preciso mudar para melhorar e não cair nessas ciladas, né? Entendeu? E que Concordo, pior de que cair nessas ciladas, que a gente possa não ser o portador dessas situações, né? com certeza. Eu acho que é isso, Lívia. É isso, vamos lá para as vibrações, né? Momento importante, momento que combate esses momentos de maledicência. É verdade. Você não quer completar? Não, tá Nada? ótimo, não, foi ótimo. Ótima reflexão, começar a anotar também, eu preciso desse exercício, prestar Eu, atenção em cada nós, fala do dia. eu também, né? Isso é para nós também. Uhum, com Lembrando que certeza. a gente está falando, nós somos os nossos primeiros ouvidos, né? A gente aqui não está se colocando como santo, não. Pelo contrário. Exatamente. Bom, vamos aí então às nossas vibrações. Vamos assim buscando serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos assim inspirando lentamente e ao expirar, fazendo assim com este exercício, levando para dentro do nosso organismo as melhores energias existentes
dentro do nosso ambiente do lar e fazendo a renovação de todas as nossas células do nosso corpo físico, para que ele possa funcionar em perfeita sintonia de todos os órgãos. E assim, vibrando muito amor, muita luz. Vamos buscando a imagem do nosso símbolo da nossa casa. Vamos assim envolvendo primeiramente o nosso lar. Todos os cômodos da nossa casa, os ambientes, todos os entes queridos que estão conosco, que possam ser atingidos, mente e coração, neste momento. Mesmo aqueles irmãos, companheiros que estão longe do nosso ambiente doméstico, mas que possam ser buscados pela espiritualidade amiga e que possam ser abençoados neste momento, que possam sentir essa luminosidade, esta energia de amor e paz. Vamos assim intensificando essas energias, para que essas nossas energias possam transpor muros, portas e janelas, e vão assim buscando os nossos vizinhos. O da direita, da esquerda, se for prédio, de cima, de baixo, todos vão sendo envolvidos em muito amor, em muito equilíbrio, em muita energia, saúde. E vamos assim ainda buscando todos os moradores da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, aonde houver. Um companheiro que neste momento esteja em oração, que possa desta forma ser somando com as nossas energias, para que nós possamos assim buscar a nossa cidade e o nosso estado. Todos os estados da nossa nação, Brasil, e vamos assim buscando o contorno do nosso país, que vai se iluminando de forma intensa com as cores do arco-íris, fortalecendo todos os povos que aqui vivem, mas também vamos buscando todos os hospitais que conhecemos. Vamos imaginando que o Mestre Jesus possa ir adentrando pela porta principal deste hospital, e que possa assim ir iluminando com as suas boas energias todos os corredores, todos os leitos de dores, todos os doentes, visitantes. Vamos assim buscando os médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal de cozinha, limpeza, de segurança, administrativo, vão sendo todos fortalecidos para que possam dar continuidade a este combate da nossa enfermidade, seja ela qual for. Vamos ainda buscando todos os moradores de rua, aqueles irmãos que ainda praticam a maldade, a maledicência, que possam neste momento ser fortalecidos pela mão do Mestre Jesus. E vamos assim imaginando que as borboletas vão se soltando dos nossos símbolos e vão assim buscando todos os países do planeta Terra, buscando assim todos os irmãos encarnados e os mentores desencarnados que estão à frente desses países, para que possam fortalecer, para que esses irmãos encarnados possam despertar para as responsabilidades morais, de bem direcionar o povo, e que esses países e o nosso país possam ser envolvidos para que esses irmãos direcionem as suas leis para o povo e pelo povo. Vamos assim ainda buscando os países que se encontram em guerras, aqueles que ainda passam pela miséria, pela fome, violência, enfim, vamos pedindo que o Mestre Jesus possa abençoar a todos. E que Jesus possa, do lado de fora do nosso planeta, ir abraçando, e do seu corpo físico possa ir saindo as faíscas de amor, e fortalecendo o nosso planeta Terra, em todas as esferas, minerais, vegetais, animal e hominal,
seja no campo físico, material e espiritual. Que aqueles irmãos que neste momento tiveram o seu retorno para a pátria espiritual, que possam ser recebidos, acolhidos, amparados pela espiritualidade maior. E assim nós vamos ainda buscando a nossa casa em Cataguases, que ela possa resplandecer luzes de amor, saúde e paz, e que todos os seus dirigentes possam ser amparados para dar continuidade a esta tarefa. Que hora começamos? E vamos ainda doar as nossas melhores energias à espiritualidade maior, para que Bezerra de Menezes possam segurá-las e ampará-las, misturando com as suas e usar aonde se faz necessário neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, até a próxima semana. Boa noite.